Olá a todos e a todas. Dando continuidade ao curso de Fundamentos do Estado, terceiro período da Unifal, prosseguiremos hoje a exposição sobre cidadania social. A gente começou essa discussão na semana passada, quando vimos uma série de dados relacionados ao tema da desigualdade social, discutimos as desigualdades no Brasil contemporâneo, conceituamos cidadania social, direitos sociais e refletimos sobre direito ao trabalho, um dos mais relevantes direitos sociais, e também refletimos sobre direito à saúde, dos eixos conformadores da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é formada pela saúde, previdência social e assistência social. Hoje a gente vai dar continuidade à reflexão sobre cidadania social, iniciando a exposição com o tema previdência. Depois iremos discutir um pouco de assistência social, depois direito à educação, direito à cultura e desporto, e aí encerramos a primeira etapa de hoje. Depois vamos refletir um pouco sobre direito à segurança e violência no Brasil, e se houver tempo ainda hoje, iniciaremos a prosa sobre cidadania ambiental. Tranquilo, pessoal? Direito à previdência social. O que é previdência social? Como eu já disse, a previdência faz parte da seguridade social, juntamente com o direito à saúde e com o direito à assistência social. Quando a gente fala de previdência social, a gente está falando do eixo da seguridade destinado a proteger uma pessoa que contribui financeiramente com a Seguridade Social num momento em que ela esteja, por diversas razões, impossibilitada de exercer o seu trabalho. Essa é uma definição genérica e válida para pensar a previdência social. A previdência, ela visa proteger aquele que contribui para a Seguridade Social num momento em que a pessoa esteja impossibilitada de exercer o seu trabalho regular. As causas de impossibilidade de exercício do trabalho que legitimam o exercício de direitos previdenciários são várias. E a Constituição, no artigo 201, além de estabelecer as diretrizes gerais da Previdência Social, também elenca algumas dessas situações. Diz lá a Constituição, logo no inciso 1º do artigo 201, que a Previdência se destina à cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e de idade avançada. A pessoa, quando adquire uma certa idade, ou quando está incapacitada temporária ou permanentemente para o trabalho, segundo as regras definidas na legislação brasileira, passa a ter direitos previdenciários a gozar. Também as gestantes e as mães de recém-nascido têm direito ao salário maternidade, um outro direito previdenciário importante. Também a gente tem o auxílio-desemprego, né, protegendo o trabalhador em situação de desemprego involuntário. O salário família e o auxílio reclusão para os dependentes e segurados. Pensão por morte. Né, esses são alguns dos exemplos de direitos previdenciários. A Previdência está organizada como explica a diretriz posta no caput do artigo 201, sobre forma de regime geral
de filiação obrigatória. Todos e todas aquelas que estão empregados pela CLT obrigatoriamente se vinculam ao regime geral da Previdência Social e passam a financiar a Seguridade Social por meio de uma contribuição que não é voluntária, ela é obrigatória. E a Previdência deve atender ao equilíbrio financeiro e atuarial. O valor mínimo que a Constituição estabelece para qualquer benefício previdenciário que substitua o salário de contribuição é um salário mínimo. O salário mínimo é o valor mínimo para um benefício que substitua o salário de contribuição. E o valor do benefício, o valor dos benefícios previdenciários, devem ser reajustados periodicamente, segundo determina a Constituição, para manterem um certo patamar de poder aquisitivo para os beneficiários. A gente teve uma mudança importante na legislação previdenciária em 2019, a gente vivenciou uma reforma da Previdência, depois de um processo longo de disputas, iniciado em 2017, e a gente teve o aumento da idade mínima para aposentadoria. Hoje, os homens se aposentam com no mínimo 65 anos e as mulheres com no mínimo 62 anos. A gente também deixou de ter a figura da aposentadoria por tempo de contribuição. Há alguns outros casos previstos na Constituição em que é possível se aposentar com idade menor que essa. Então, lá no inciso 2º e também no parágrafo 8º desse mesmo artigo 201. Mas a regra geral, hoje vigente, é 65 anos para homem, 62 anos para mulheres. Infelizmente, a tendência é que nós, vocês que têm a faixa etária aí de 20, 20 e poucos, eu que tenho a faixa etária de 30 e poucos anos, nós ainda tendemos a vivenciar outras reformas da Previdência, outras disputas político-jurídicas em torno dos direitos previdenciários e é possível que aumente ainda mais essa idade mínima para aposentadoria, entre outras fragilizações de direitos sociais que podem acontecer como produto de disputas político-jurídicas relacionadas a esse tema. Além do regime público de filiação obrigatória, contributivo, a legislação também permite a instituições privadas atuar nesse mercado da Previdência. E isso está previsto no artigo 202, é facultativo a adesão, a contratação de uma previdência privada, é uma opção que o trabalhador ou a trabalhadora podem fazer, e ele tem caráter complementar em relação à Previdência Social. Ele não modifica o regime jurídico da Previdência Pública. A adesão ou não a uma Previdência privada é opcional, cada um tem o direito de aderir e fazer esse tipo de investimento. Tranquilo? Esse é um gráfico que ele foi produzido pelo DIEESE em 2017, e ele faz parte de um relatório que o DIEESE publicou no contexto das disputas políticas em torno da reforma da Previdência que veio a se efetivar em 2019. Esse gráfico, ele mostra em azul a linha da pobreza em porcentagem da população brasileira conforme a idade das pessoas, pensando pobres como aqueles cidadãos
que vivem com meio salário mínimo ou menos. A linha de azul, então, está colocado, pelos dados de 2014 do IBGE, a porcentagem da população brasileira que pode ser considerada pobre, segundo a faixa etária, por esse critério estabelecido. Tem vários critérios para se discutir pobreza, esse é um critério: cidadãos que vivem com meio salário mínimo ou menos por mês. E aí vocês observam aí em azul que entre as crianças e adolescentes até 15 anos, você tem aí mais ou menos cerca de 40% da população nessa situação. E aí, conforme a idade vai avançando, vai diminuindo a porcentagem da população brasileira que é pobre, e isso se vincula ao exercício à existência da previdência social e a possibilidade de gozo desse importante direito pelas pessoas em idade avançada. De modo que as pessoas com 70, 75 anos, menos aí de 10, menos de 5% são pobres, porque em geral essas pessoas recebem aposentadoria, um benefício previdenciário, e, portanto, estão acima da linha da pobreza, segundo esse critério utilizado nesse cálculo. Em roxo está uma estimativa de como ficaria a pobreza no Brasil caso não houvesse previdência social. Isso é uma estimativa simulando as consequências socioeconômicas da inexistência da previdência social. E aí vocês veem aí como se ampliaria a porcentagem de pessoas pobres no Brasil, especialmente entre as pessoas idosas. Caso não houvesse direito à aposentadoria, né, cerca de 60% da população entre 70 e 75 anos seria pobre, teria menos de meio salário mínimo, porque hoje as pessoas não têm renda alternativa à aposentadoria. Esse dado ele foi construído pelo Diese para enfatizar a importância social da Previdência num contexto de uma disputa político-jurídica que visava minorar direitos previdenciários, o que foi obtido posteriormente. E esse dado ele nos ajuda a entender a importância dos direitos sociais e como os direitos sociais podem agir como mecanismos de distribuição de renda, como mecanismos de combate à desigualdade social, como instrumentos de distribuição da renda socialmente produzida para as pessoas mais vulneráveis. Né? Em síntese, é isso que os direitos sociais podem e devem fazer, e esse gráfico ajuda a entender essa realidade. Se a gente não tivesse previdência social, a gente teria uma parcela imensa da população brasileira muito mais vulnerável, muito mais suscetível à pobreza e aos outros problemas que se relacionam com esse tipo de fragilidade socioeconômica. Outro tripé da Seguridade Social é a assistência social. Diferentemente da Previdência, que funciona à base de contribuição, para a pessoa ter direito a um benefício previdenciário, ela tem que contribuir à Seguridade Social, ela tem que financiar ao menos parcialmente, a Seguridade Social. Quando a gente fala de assistência social, a gente está falando de um campo de atuação estatal que independe de contribuição. A assistência social ela é prestada, como diz o artigo 203, a quem necessitar, independentemente de contribuição. Todos e todas aquelas que necessitem e que se enquadrem nas condições estabelecidas
pela legislação assistencial têm direito a gozar de um benefício assistencial. E aí, o artigo 203 elenca, né, uma série de situações típicas ou uma série de grupos sociais potencialmente tuteláveis por meio dos direitos assistenciais. Família, maternidade, infância, adolescência, crianças e adolescentes carentes, integração ao mercado de trabalho, né, entre pessoas com deficiência, ou idosos que não conseguem prover a própria subsistência, são genericamente situações passíveis de proteção assistencial. Isso é o que dispõe a Constituição e a legislação ela especifica e detalha os requisitos para acesso aos direitos assistenciais. Um direito assistencial típico, que eu tenho típico, característico, melhor dizendo, que muitos e muitas de vocês certamente se beneficiaram no ano passado e talvez voltem a se beneficiar nesse ano, é o chamado auxílio emergencial. Né, o valor pago durante o ano de 2020 pelo governo federal, né, após a aprovação legislativa pelo Congresso, e denominado auxílio emergencial, ele é um típico direito assistencial. Todos e todas que se enquadravam nas situações previstas na legislação tinham o direito a receber, independentemente de contribuir para a Seguridade Social, independentemente de financiar a Seguridade Social. E a mesma coisa vai valer para essa nova modalidade de auxílio emergencial, que vai ser que vai entrar em vigor nas próximas semanas ou nos próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer aí nesses próximos dias de tramitação legislativa. E a existência, um outro típico direito assistencial é o Bolsa Família. E existem aí uma série de outros importantes direitos assistenciais. Infelizmente, num país desigual como o Brasil, e num país onde a pobreza é tão ampla como ocorre na sociedade brasileira, é imprescindível que hajam direitos assistenciais. Né? É importante, óbvio, ensinar a pescar, mas é preciso dar o peixe, porque senão o pescador morre de fome e não consegue aprender a pescar. E essa é a situação, infelizmente, do Brasil. Muitas famílias, e em especial num contexto de pandemia, não têm condições de se manter, de ter acesso à alimentação, de modo que o dispêndio desses recursos pelo Estado é fundamental para garantir a subsistência dessas famílias. Essa é a lógica que está por trás do Bolsa Família, do LOAS, de uma série de direitos assistenciais que existem, e essa é a lógica que está por trás do auxílio emergencial. E esse dado que está no gráfico, ele é um dado construído pela FGV, comparando as pessoas pobres no Brasil em 2012, 2019 e 2020. Em vermelho está o número de pessoas pobres que vivem com menos de meio salário mínimo por mês. Em amarelo está as pessoas com uma faixa de renda ainda baixa, né, mas, vamos dizer assim, menos, um pouco superior a essa que caracteriza a pobreza, né? Em amarelo estão as pessoas que ganham de meio a 2 salários mínimos, e em azul as pessoas que ganham mais do que 2 salários mínimos. Então, o que esse dado evidencia
é que, graças ao auxílio emergencial, em 2020, a gente vivenciou, no ano passado, a maior retirada de pessoas debaixo da linha da pobreza de toda a história nacional. Enquanto em 2019 a gente tinha 65 milhões de pessoas nessa condição, em 2020 a gente passou a ter, no contexto da existência do auxílio emergencial, 52 milhões de pessoas. Então, 13 milhões de pessoas, né, de um mês para outro, deixaram de ser pobres, segundo essa definição do conceito, em virtude da existência do auxílio emergencial. Obviamente, com o cessar do auxílio emergencial, a gente vivenciou no país o maior aumento do número de pessoas pobres da história nacional, porque essas pessoas que recebiam e que deixaram, portanto, de ser pobres, passaram a não receber e retomaram essa condição de pobreza. Esse é um outro dado também que enfatiza, entre outras coisas, a importância dos direitos sociais e essa capacidade, né, que os direitos assistenciais têm de prover condições mínimas de vida para pessoas em situação de necessidade. Há um conjunto de dados também refletindo sobre a importância econômica dos direitos assistenciais. Essa é uma discussão já bastante exaurida no que tange ao Bolsa Família, a grande importância econômica do Bolsa Família é algo relativamente consensual na literatura, os dados apontam isso, e também o Brasil ele vivenciou no ano passado uma queda relativamente pequena do PIB nacional, caímos aí 4%, menos que uma série de outras sociedades, e muito por conta desse grande volume de recursos financeiros que foi injetado na economia nacional por meio do auxílio emergencial. Cerca de mais de 8% dos gastos do governo federal no ano passado foram para pagamento do auxílio emergencial. Essa é uma quantidade muito significativa, e isso foi uma injeção de dinheiro na economia nacional, que garantiu, né, o acesso a itens básicos de subsistência para parcela significativa da população e, por meio desses gastos feitos pelas pessoas de baixa renda, garantiu movimentação econômica. É óbvio que a gente tem também o outro lado disso, que é a geração de inflação. A gente teve aí um processo inflacionário relativamente mais elevado no Brasil no ano passado do que a tendência vinha apresentando, o que está relacionado, entre outros fatores, a existência dessa demanda por certos produtos. Bom, dito isso, eu encerro a reflexão sobre Seguridade Social e inicio aqui uma reflexão sobre um outro direito social importantíssimo, que é o direito à educação. O direito à educação está previsto lá na Constituição, no artigo 205 em diante, e dispõe a Constituição que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento das pessoas. A Constituição estabelece alguns princípios que orientam o ensino, entre eles liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, igualdade de condições para acesso à permanência. Percebam que a Constituição prevê a liberdade de ensinar e de aprender, e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas como bases jurídicas, diretrizes
princípios jurídicos reitores do direito à educação. Aqui, a universidade pública ela é necessariamente um espaço de pluralidade, por expressa determinação constitucional. A Constituição também prevê a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E ela estabelece a gestão democrática do ensino público e a garantia do padrão de qualidade como outros princípios importantes. No artigo 207, a Constituição fala sobre as universidades. Diz que elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Então, as universidades elas têm autonomia, né, em relação a qualquer tipo de influência, seja estatal, seja social. A universidade ela estabelece as suas próprias normas didático-científicas. Ela também administra a si mesma e ela gere suas finanças e seu patrimônio, obedecendo sempre ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão devem, por determinação constitucional, caminhar juntos na orientação das universidades brasileiras. O artigo 208 ele estabelece de modo mais concreto alguns direitos que as pessoas possuem e a sua leitura é importante para entendermos a diferença da previsão normativa, das garantias normativas estabelecidas pela Constituição em relação aos diferentes níveis de ensino. Então, a Constituição prevê que a educação básica, né, dos 4 aos 17 anos, ela é obrigatória e gratuita. Assegurada a oferta gratuita, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Estamos falando aqui do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Sobre o ensino médio, a Constituição prevê a progressiva universalização. Isso está no inciso 2º. Já em relação aos níveis mais elevados de ensino, como o ensino superior, a Constituição prevê, no inciso 5º, que o acesso vai se dar segundo a capacidade de cada um. Então, a gente tem hoje no Brasil um mecanismo de acesso ao ensino superior que é baseado na capacidade averiguada por meio de processos seletivos. Vocês ingressaram na universidade pública por meio do Enem. Vocês fizeram o Enem e escolheram a Unifal através do SISU. A gente não tem no Brasil a garantia de que todos e todos aqueles que quiserem terão vaga nas universidades. O direito ao ensino superior não está universalizado nesses moldes no Brasil. A educação dos 0 aos 17 anos está. O acesso à educação básica, gratuita e obrigatória está previsto na Constituição. O acesso às universidades, entretanto, é garantido mediante condições que incluem a averiguação de capacidade. Então, vocês fazem esse processo seletivo. Outras sociedades, por exemplo, na França, há a universalização do direito à educação. Já outras sociedades não têm ensino universitário público, ou o têm de modo muito secundarizado. Nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente não existem universidades públicas. As universidades são, em geral, privadas e embora tenham sistemas de concessão de bolsas, a grande parte dos estudantes cursa o ensino superior mediante remuneração. Isso que vocês têm aqui, que vocês vivenciam na Unifal,
que eu vivenciei durante todo o meu processo de formação profissional, enquanto estudante da graduação da Unesp, lá em São Paulo, mestrando da Unesp, lá em São Paulo, e doutorando da USP, lá em São Paulo, é um privilégio, no bom sentido da palavra, é um direito que tem que ser valorizado por nós. Vocês têm que estar orgulhosos, felizes, agradecidos de poderem usufruir desse direito, com todos os problemas que a Unifal tem, que as universidades públicas têm, em especial no contexto de pandemia. A despeito disso, é uma grande conquista do povo brasileiro vocês poderem estar aqui. Né? O exercício desse direito por vocês, por nós, porque eu também sou filho da universidade pública, é consequência da luta do povo brasileiro e é motivo de honra e de orgulho poder participar desse processo, né, como estudante, como eu já participei, e como professor nesse momento. Imaginem só, né, quão difícil não é para um estudante lá nos Estados Unidos, ou mesmo para um estudante aqui no Brasil, que tem que arcar com os custos de uma universidade privada, e caso não tenha, né, não venha de família de posses, e eu pergunto a vocês, que família que tem dinheiro para bancar uma universidade privada hoje, os custos são altíssimos, né, a pessoa precisa fazer um financiamento público ou privado e se forma já com a corda no pescoço, se forma com uma dívida de centenas de milhares de reais ou de centenas de milhares de dólares para pagar. Imagina o desconforto psíquico, emocional, social, socioeconômico dessas pessoas, né, que existem em outras sociedades aos montes e que existem também, infelizmente, aqui no Brasil. Por mérito individual de vocês e como consequência de um processo sócio-histórico que levou à expansão do ensino superior gratuito durante as últimas décadas no Brasil, felizmente vocês não passam por essa situação, não vivenciam esse problema e podem gozar desse direito e exercer esse importante direito e acessar um ensino que é gratuito e que é de qualidade. Eu já dei aula em universidade particular, eu sei a diferença da qualidade dos docentes. Lógico que há universidades particulares de ponta, mas no geral, na média, né, as universidades públicas permitem um processo de ensino-aprendizagem de muito mais qualidade e permitem, né, que vocês tenham acesso a tudo isso de maneira gratuita, o que é um feito extraordinário. Bom, a Constituição prevê que o ensino obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos é direito público subjetivo, de modo que a pessoa que não consiga acesso a ele, por algum motivo, por exemplo, ausência de vagas, pode ajuizar uma ação e, em regra, o Poder Judiciário vai efetivar esse direito, determinando que o município crie uma vaga para aquela pessoa. Isso não ocorre no caso do ensino superior, né, que não tem o caráter de direito público subjetivo universal. Além da educação pública, a gente também tem empresas, pessoas jurídicas de direito privado atuando no campo educacional. A gente também tem um mercado da educação, uma vez que a Constituição prevê que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as regras estabelecidas pela legislação brasileira.
distribuindo competências entre as entidades que formam a Federação Brasileira. A Constituição prevê que os municípios atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e que os estados e o Distrito Federal atuam prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então é muito comum a gente ver creches municipais e escolas de ensino fundamental, de educação infantil municipais. Ensino médio é muito incomum a gente ver escolas municipais de ensino médio, é muito mais comum a gente ver escolas estaduais no campo do ensino público. Um outro tema importante relativo à educação e saúde diz respeito ao financiamento público dessas áreas, a destinação de recursos pelo Estado para a efetivação desses direitos sociais. A Constituição ela estabeleceu um piso em termos de investimento estatal em saúde e educação. Ela previu que, obrigatoriamente, a União deve gastar uma parcela do seu orçamento com esses temas. Está lá no artigo 198 da Constituição que a União é obrigada a gastar 15% da receita corrente líquida com saúde e 18% da receita resultante de impostos com educação. Todavia, a gente teve uma emenda constitucional importante, aprovada em 2016, que estabeleceu o que se chama de novo regime fiscal. Essa emenda constitucional ela previu, foi a chamada PEC do fim do mundo. Não sei se vocês acompanharam essa disputa político-jurídica. A maioria acho que já tinha uma certa idade, né, já estava provavelmente no ensino médio, pelo menos, mas não sei se vocês se interessavam nessa época por temas político-jurídicos. Mas essa PEC, essa emenda constitucional, ela estabeleceu limites para as despesas primárias, limitando, congelando os investimentos em saúde e educação e transformando o que era o piso numa espécie de teto. Essa PEC ela foi a tramitação bastante tumultuada e a aprovação da PEC consistiu numa derrota para os setores da sociedade brasileira mais interessados em direitos sociais, que são os setores subalternos, né? E a gente vivencia as consequências negativas dessa emenda constitucional hoje em dia na Unifal, né, em que ano a ano vivenciamos problemas orçamentários, diminuição dos recursos, diminuição dos direitos de assistência estudantil. Isso são consequências da aprovação dessa emenda constitucional, legitimada pela retórica do ajuste fiscal e que trouxe bastante problemas para esses campos, saúde e educação. Por fim, encerrando esse primeiro trecho da aula de hoje, falaremos sobre direito à cultura e sobre direito ao desporto, também previstos na Constituição. A Constituição garante a todos o exercício de direitos culturais e o acesso a fontes da cultura nacional. Prevê que o Estado deve proteger manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e prevê a obrigatoriedade de existir um plano nacional de cultura. No artigo 216, a Constituição ela prevê formas possíveis ou manifestações possíveis dos bens materiais e imateriais que compõem o patrimônio cultural brasileiro e que incluem as diferentes formas de expressão,
obras, objetos, documentos, edificações, modos de criar e de fazer, conjuntos com valor histórico, paisagístico, arquitetônico, ecológico, entre outros, que podem ser protegidos por instrumentos como tombamento, desapropriação, registros, inventários, entre outros. A Constituição também prevê no artigo 217 que fomentar práticas desportivas é dever do Estado e é direito, né, de todos nós exercer práticas esportivas. O lazer, portanto, é também um direito, né? Prevê na Constituição que o poder público deve incentivar o lazer como forma de promoção social. Agora eu encerro essa primeira parte expositiva da aula de hoje, né, dando continuidade a essa discussão sobre cidadania social, com algumas questões para vocês, e eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las sobre esses temas. Vocês consideram importantes, necessários os direitos sociais? Vocês não acham que há uma violação da ideologia do mérito, dessa ideia de meritocracia, a existência de direitos sociais? Que grupos vocês percebem que são beneficiados pelos direitos sociais e que grupos são beneficiados com a inexistência de direitos sociais? Vou interromper aqui a gravação e gostaria de ouvi-los e ouvi-las sobre esse tema.